Bom, moro hoje em São Caetano do Sul, né? Só que, assim, nunca foi plano meu, plano nosso, né, mudar para lá. Eu sabia nada de São Caetano, sabia que era uma cidade da região do ABC. Nada mais que isso. Mas não era plano meu, mas era plano de Deus. E se é plano de Deus, vai se cumprir. Porque o meu plano, o nosso plano se frustra, mas o do Senhor não se frustra, né? Então, mudamos para lá. Foi uma viagem que eu achei, uma mudança que eu achei rápida, porém foi muito tranquila. Foi uma mudança muito tranquila. E nessa brincadeira, próximo mês faz um ano que a gente já está lá, né? Estamos gostando muito de estar lá. Um ano já, e a gente tem gostado muito da cidade. Mas quando a gente decidiu mudar para São Caetano, nunca foi intenção nossa sair da IPBI. Nunca passou pela nossa cabeça de sair daqui, como também não era nossa intenção o Joedson deixar de trabalhar em São Paulo, o Augusto deixar de fazer as terapias, que São Paulo, estou aqui, deixar de fazer as terapias aqui. Então, se não era plano nosso, na nossa cabeça era assim, a gente mora lá, o Augusto estuda lá, e todo o resto das atividades a gente segue aqui em São Paulo, certo? Não, não foi assim. Mais uma vez, era plano nosso, não era plano de Deus. E quando foi que a gente começou a perceber que a gente estava andando numa rota diferente da que o Senhor queria com a gente? Como foi que a gente começou a perceber isso? Quando começaram a aparecer muitas dificuldades. A gente estava tendo muitas dificuldades para vir para a igreja, a gente estava tendo muita dificuldade para o Joedson vir trabalhar aqui em São Paulo, para trazer Augusto para as terapias. E não estava dando certo. A gente falou, caramba, não foi assim que a gente planejou, né? A gente não conseguia vir para a igreja. E é sobre essa saída da igreja que eu precisamente quero pontuar com vocês agora. A gente não conseguia vir para a igreja. A gente estava tendo muita dificuldade. A gente planejava, a gente orava e não dava certo. E a gente começou a vir cada vez menos para a igreja, participar cada vez menos das atividades, e isso estava sendo muito triste para a gente, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar ativa na igreja. O Joedson também, a gente gosta de estar ativo, que é o que a gente entende de congregar. Congregar é estar ativo, participar das atividades sempre. Se não puder, a gente ora, né, para poder estar. E não estava acontecendo. Até que um dia, uma irmã muito querida aqui, que eu gosto muito, a gente estava papeando, não sei onde foi, se foi aqui na igreja, se foi na rua, e ela falou assim, mulher, tu não está vindo para a igreja, mulher, tu está quase visitante. Gente, esse quase visitante pegou para mim. Eu falei, meu Deus do céu, quase visitante. Eu não sou quase visitante de uma igreja. Então, assim, aquilo foi muito profundo em mim, muito profundo, quase visitante, quase visitante. E, gente, eu vou só abrir um parêntese aqui, porque, né, os pensamentos podem... mas falou, a pessoa não deveria ter falado. Não é sobre o que a pessoa falou e quem falou. É sobre o que estava já acontecendo na minha vida, dentro de mim, e que precisava ser resolvido. Tá? Muitas vezes, uma palavra, uma frase... chega e a pessoa, nossa, não era para ter falado, não. É a gente que precisa resolver algumas coisas dentro da gente, alguma situação, e aquela palavra chega certeira. Então, né, fecha parênteses, né, para deixar tudo certo. Então, fui para casa com aquela frase, muito forte, muito forte. Aí cheguei em casa, comentei com o Joedson o que tinha acontecido, falei, olha, falou assim, tal, quase visitante. Ele falou assim, bom, errada a pessoa não está, né? A gente quase não está indo para a igreja mesmo. Errado não está. Mas, ok, seguimos. Seguimos. E a oração, que aquilo realmente estava muito difícil. E quando foi numa quinta-feira, eu não lembro a semana, gente, eu só lembro que foi numa quinta-feira pela madrugada, nessas madrugadas que a gente perde sono, sabe? Eu senti muito forte. Eu não vou dizer que foi uma voz, eu não sei o que foi, só sei que foi assim. Você não vai para a IPBI domingo. Você não vai. Porque, embora a gente não viesse, a gente orava, a gente pedia a Deus, e foi assim, você não vai para a IPBI domingo. Aí, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Ok. Como eu já estava em oração, então tudo bem, foi tranquilo. Não vai, ok. Vou para onde? Não sei. Conversei com o Joedson na manhã, desta madrugada, falei assim, ele falou, e vai para onde? Falei, não sei, só sei que
né, para ir para a IBBI. Isso a gente seguiu a semana. Quando foi no sábado, começamos a pesquisar uma igreja assim próximo de casa. Eu fui dormir pensando que eu ia para a igreja, e Joyce foi dormir pensando que eu ia para outra. Quando foi no domingo, eu falei assim, olha aí a distância que eu estava me arrumando, que eu estava pensando na igreja presbiteriana matriz, né, de lá da igreja presbiteriana, só que era matriz. Eu estava pensando nessa igreja, que é um pouquinho mais longe da minha casa. E Joyce falou, não, tem uma aqui bem mais perto, ó, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro. Você que escolhe, é muito mais perto que esse. Eu falei, vou de ônibus. Eu peguei o ônibus, fui, muito ok a distância. Ok. Vamos ver como que é a dinâmica de culto, né? Cheguei lá, teve o culto, café, escola dominical. Falei, ok, palavra genuína, ok. Fui para casa, comentei com o Joedson, falei, olha, tem um culto, tem a palavra, tem a BD, tem um café social, tudo certo. Aí agora, depois você vai para você ter sua análise, né? Sua visão. No domingo seguinte, Joyce tinha escala aqui, na diaconia. E tudo bem. A gente foi no outro domingo. Fomos, aí a gente fomos em família, né? Já foi todo mundo, né? A casa toda. E a mesma coisa. Culto, café, escola dominical, foi para casa. Aí, nessa hora, terminou tudo. Eu nunca esqueço a cara que Joyce fez no carro. Nunca. Eu fiz assim, e aí? Você achou? Tipo, não falou nem que sim, nem que não. Eu entendi, tipo assim, não vou, né, dizer nada agora, mas a gente, assim, eu já sabia, quando eu sentei na igreja no primeiro dia que eu fui sozinha, eu já sabia que era ali que eu ia ficar. Eu já sabia porque eu tive uma sensação que eu sinto sempre quando eu tenho alguma decisão que a resposta vem. Sabe quando eu estou procurando alguma coisa, sabe, por exemplo, uma casa? Não sei se vocês já tiveram isso. Você chega ali e fala, é essa. Eu tive essa mesma sensação quando eu sentei no banco daquela igreja. Só que eu não falei nada com o Joelson. Falei, deixa ele ter a análise dele. Daí a gente foi naquele primeiro dia e começamos mais vezes. Né? A gente começou a ir de novo para ter certeza se era aquilo mesmo. E conforme a gente ia para a igreja, Deus via confirmando para a gente que era ali mesmo que a gente ia ficar. Cada domingo que a gente ia, havia uma confirmação. Joyce chegava com uma fala, eu já estava pensando e assim ia. E começamos aí. Só que chegou uma hora que não dava para ficar indo lá, aqui, né? Tinha que decidir o que é que a gente... tinha que decidir que a gente ia ficar lá mesmo. E aí a gente falou, bom, a gente precisa conversar com o pastor Ion. Não dá para ficar indo, e aqui já nem estava indo mais. Precisava conversar com o pastor Ion. E, gente, foi a parte mais difícil da gente. Essa realmente foi a parte mais difícil, foi quando foi para conversar com o pastor. Porque a gente entendia que, uma vez que a gente conversasse com o pastor, já era meio que oficial, né? Já assim, sair da igreja, a gente não queria isso, a gente queria ficar nos dois. Era oficial. Aí a gente orou. Daí oramos bem mais intensamente. E a resposta de Deus para a gente veio no texto, que eu quero que vocês leem comigo, no texto de Números 9. Números 9, do 17 ao 20. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permanecia, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Quando a gente leu esse texto, que a gente já conhecia, mas quando a gente leu esse texto nesse momento, aí sim, podemos conversar com o pastor. Aí a gente conversou com o pastor, foi uma conversa muito tranquila, muito em paz, e hoje a gente congrega na igreja presbiteriana do Brasil de Vila Paula, que é São Caetano do Sul, né? Hoje a gente está congregando lá, é uma igreja bem próxima de casa, nossa, é bem mais tranquilo para nós, que tem criança pequena, e
Não é de forma oficial, né, que a gente está lá ainda, porque, como o pastor falou, a gente ainda está em processo de transferência, que é essas cartas, né, da igreja, coisa mais burocrática, né, mas a gente tem ido lá, tem participado mais das atividades do culto, como tem que ser, né, como eu entendo que tem que ser congregar. E nessa história que eu contei para vocês, nesse processo todo, eu tirei duas lições. A primeira lição é que, assim, nem sempre as dificuldades que aparecem na nossa caminhada é sobre algo ou sobre alguém. Muitas vezes é a estratégia de Deus querendo te colocar num propósito que Ele quer que você viva. Então, às vezes, as coisas não vão, as coisas não estão indo, e a gente tem que dar uma parada e orar mais. Pedir para Deus nos revelar o que é que Ele quer que a gente faça, o que é que Ele quer que a gente não faça, porque muitas vezes está fazendo coisa que não é para fazer, e muitas vezes não está fazendo aquilo que é para fazer. Então, para, não está indo, ora mais, que Deus com certeza vai te mostrar melhor e você vai entender, né, o que é que Ele quer com você. E a segunda lição que eu tirei disso tudo, que para mim é a mais importante, está nesse texto aqui, que a gente leu, é que não importa onde eu estiver, eu tenho que servir a Deus. Não importa onde a minha nuvem parar, eu tenho que servir a Deus de forma completa. Que para mim, servir a Deus de forma completa é congregar, é participar, é ser ativo, é abençoar e ser abençoado. Então, se a nuvem para, eu paro. Se a nuvem vai, eu vou. E tem uma versão que eu li, que eu não encontrei, essa versão, que falava assim: enquanto a nuvem permanecia ali, eles serviam ao Senhor ali. Então, aonde a gente estiver, que a gente sirva ao Senhor. Eu quero que a minha família floresça, eu quero florescer aonde eu estiver, para a glória de Deus. É isso, gente.